Muito boa noite, pessoal. Nós estamos começando esta live para atualização sobre a situação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, especialmente em relação à atualização das bandeiras do nosso distanciamento controlado. Importante ressaltar, nós fizemos alterações do modelo de distanciamento controlado e nós temos tem alguma interferência aqui acontecendo, eu acho que é o som, de repente, ali da Vânia, tem que ser colocado no mudo. Vânia, só para ficar o Daniel já deixou no mudo. Vai lá, pode tocar, ficha. Nós estamos fazendo essa live para poder atualizar sobre o modelo do distanciamento controlado e do mapa que nós temos com os riscos de cada uma das regiões do nosso estado. Importante ressaltar, nós estamos rodando esse mapa no sábado, prazo de 24 horas para os municípios analisarem os dados, fazerem as suas considerações e até interporem recursos, né, para pedido de reconsideração sobre a aplicação da bandeira no município. Esses recursos poderão ser feitos pelas associações de municípios para fazer uma reanálise dos dados de uma região inteira, ou poderão ser interpostos recursos individualmente por municípios das regiões em bandeira vermelha, para que sejam analisadas as condições que eles têm para, além dessas informações que estão nos dados que nós utilizamos para a definição do modelo do distanciamento controlado, para que eventualmente não se apliquem essas restrições. Então, vamos passar imediatamente aqui ao compartilhamento dos dados na nossa tela. Nós não vamos nesse modelo aqui, nós vamos neste outro, o dado que vai ser... Deixa eu compartilhar aqui a tela certa. Estou tendo um bugzinho aqui no meu PDF. Espera aí. Estamos aqui com a... Tá fazendo o compartilhamento aí? Deixa eu ver. Tá assim, né? Muito bem, agora foi. Vamos colocar na tela inteira aqui. Muito bem, atualização da 7ª semana do nosso mapa do distanciamento controlado. Nós, nesta semana, observamos uma mudança nas bandeiras aqui, da região de Capão da Canoa, que passou da bandeira laranja para a bandeira vermelha, em Novo Hamburgo, da bandeira laranja para a bandeira vermelha, em Canoas, também, da laranja para a vermelha, Porto Alegre e Palmeira das Missões. Todas essas 5 regiões que estavam na bandeira vermelha, na bandeira laranja, migraram para a bandeira vermelha. Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, que tinham bandeira amarela, estão com a bandeira laranja.
Uruguaiana e Caxias do Sul, que estavam em bandeira vermelha, foram para a bandeira laranja, e Santa Rosa e Bagé, que estavam na bandeira laranja, passaram para a bandeira amarela. É importante ressaltar para todos que estão acompanhando aqui. Nós alteramos aqui as regras no nosso modelo, e os municípios têm a oportunidade de, analisando os dados, especialmente aqueles municípios que estão migrando de bandeira laranja para bandeira vermelha, de pedirem reconsideração a partir dos dados que estão todos abertos, disponibilizados no nosso site distanciamentocontrolado.rs.gov.br, e lá, acessando esses dados, fazer um recurso através dos canais que lá estão apresentados, do e-mail apresentado para enviar este pedido de reconsideração, apresentando as suas razões técnicas que comprovem que o município tem alguma situação diferenciada ou que a região não computou alguns dados, algumas informações, se algum dado tiver sido lançado de alguma forma errada, para que se possa ser feita a reconsideração na segunda-feira. Na segunda-feira nós fazemos a reunião do gabinete de crise, vamos analisar os pedidos, né, vamos analisar os dados trazidos pelos municípios, e aí consolidamos o mapa na segunda-feira, que vai valer para a partir de terça-feira. Então, informação importante não se aplica automaticamente essas bandeiras na segunda, porque nós vamos ter um prazo para os municípios pedirem reconsideração até amanhã, são 24 horas, e na segunda-feira vamos analisar os pedidos, e terça-feira, então, é que entra um mapa consolidado em vigor, né? Então, só o mapa que era da semana anterior, né? E agora o mapa desta próxima semana, com a vigência entre 23 de junho e 29 de junho, se for consolidado naquela condição, né, já uma vez que nós temos a possibilidade de recursos por parte dos municípios. Então, vamos analisar aqui o que aconteceu em cada região para que nós tivéssemos essa mudança das bandeiras. É importante dizer, algumas pessoas que não conhecem o assunto, né, acham que é simplesmente colorir um mapa do Rio Grande do Sul, e evidentemente que não é isso. Se trata de analisar indicadores, 11 indicadores em cada região, e a partir do nível de risco que esses indicadores apresentam, entender aí qual é o nível de risco que se tem na região para estabelecer os protocolos que vão ter que ser obedecidos pelos empreendedores dessa região, pelas pessoas, pela população como um todo. O que a gente viu, por exemplo, em Novo Hamburgo, que estava na bandeira laranja e foi para a bandeira vermelha? Na variação, no indicador ali, o primeiro indicador, a variação semanal do número de novas hospitalizações de Covid, Novo Hamburgo tinha visto hospitalizações na semana anterior, 20 hospitalizações confirmadas para o Covid-19, não é só cidade de Novo Hamburgo, é região Novo Hamburgo. E na semana passada foram 61 hospitalizações, então aumentaram 154% as hospitalizações na região de Novo Hamburgo. No número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTI, nós tivemos um aumento de 157 internações por síndromes respiratórias agudas graves em UTI para 212 na macro-região, foi 35% de aumento. No número de internados em leitos clínicos COVID, leitos clínicos de coronavírus, saiu de 140 para 206 internados, houve um aumento de 47%. No número de internados em leitos de UTI COVID, na macro-região, eram 97 na semana anterior e foram para 132. Os ativos verificados na última semana em relação aos já recuperados eram 131 ativos para 236 recuperados, e passamos a 301 ativos para 318. Esse indicador ajuda a entender o estágio da evolução na região, porque se você tem mais ativos proporcionalmente em relação já recuperados, significa que você está vivendo um momento de crescimento do número de casos, né? Se tiver mais recuperados, muito mais recuperados do que ativos, você vai ter uma situação em que o pior já deve ter passado, segundo esse indicador. Nos indicadores que medem a incidência de novos casos sobre a população, o número de hospitalizações confirmadas para a Covid, esse é o mesmo
dado da primeira coluna, só que agora proporcionalmente à população. Eram 2,93 hospitalizações confirmadas para cada 100 mil habitantes na semana anterior, e passaram para 7,44 hospitalizações para cada 100 mil habitantes. O número de óbitos, aqui nós temos uma projeção da incidência de óbitos na região, e nós tivemos 4 óbitos registrados nos 7 dias da semana anterior, e foram 10 óbitos registrados nesta última semana. Nos indicadores que medem a capacidade do sistema de saúde, nós temos os leitos de UTI livres proporcionalmente aos leitos de UTI ocupados por paciente COVID. Eram 2,99, praticamente 3 leitos livres para cada paciente ocupando o leito de UTI COVID, e diminuiu para 1,73 leito livre para cada paciente COVID. No estado, esse indicador era 2,53 na semana anterior e ficou em 2,35, que é um indicador que também é utilizado para analisar a capacidade do estado, que atende as regiões como um todo. O número de leitos de UTI livres no último dia para atender COVID na região eram 290 e passou para 229. Houve uma queda de 21%, que significou esse indicador ir para a bandeira vermelha. E no estado todo eram 594 leitos disponíveis para atender COVID, e agora são 600, porque nós estamos aumentando o número de leitos no estado. Esses indicadores, então, esse resultado aqui, desse conjunto de indicadores, é que levou a bandeira de Novo Hamburgo de laranja para vermelha. Em Canoas, que também passou para a bandeira vermelha, nós tínhamos aqui, olhem na primeira coluna, hospitalizações confirmadas para COVID nos 7 dias da semana anterior tinham sido 13. Nos últimos 7 dias foram 25, um aumento de quase 92% de registros de hospitalizações para o COVID. Na macro-região, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em UTI eram 157 na semana anterior e foram para 212 na última semana, um aumento de 35%. O número de internados em leitos clínicos no dia eram 140 na semana anterior e foram a 206 agora nesta semana. O número de internados em leitos de UTI COVID no último dia eram 97. O número de internados em leitos de UTI COVID eram 97 e passaram para 132 no último dia dessa semana que passou, um aumento de 36%. Ativos e recuperados, eram 132 casos ativos para 213 recuperados, e nós temos agora, na região de Canoas, 234 ativos para 270 recuperados. Por isso que esse indicador foi para a bandeira preta, pela proporção, agora ter um número maior, né, quase que 1 para 1, de ativos para casos ativos para casos de pacientes recuperados. As hospitalizações confirmadas para COVID proporcionalmente à população era 1,6 e foi para 3,15, um aumento de 92%, conforme a primeira coluna, só que aqui proporcionalmente à população. O número de óbitos nos últimos 7 dias tinham sido 4, foram para 3. Esse dado nos ajuda a identificar aqui a projeção do número de óbitos para a semana seguinte, por isso que aqui saiu da bandeira preta para a bandeira vermelha. Depois, na capacidade do sistema de saúde, a macro é a mesma macro-região Porto Alegre, com os dados da capacidade de atendimento. São os mesmos aqui, em número de leitos livres para atender Covid. Pelo conjunto dessas informações é que Canoas passou para a bandeira vermelha. Porto Alegre, né, está aqui Porto Alegre. O que aconteceu em Porto Alegre? Nós tivemos uma piora em 6 indicadores dos 11 analisados. 2 dos outros indicadores já estavam na bandeira preta. Os que pioraram estão ali, passaram da bandeira laranja para a bandeira vermelha. A gente já vinha verificando esse aumento do número de casos aqui em Porto Alegre. Vejam na primeira coluna, hospitalizações confirmadas para Covid-19, registradas nos últimos 7 dias. Na semana anterior tinham sido 89, e nessa foram 137 internações confirmadas para o Covid. A variação do número de internados em síndromes respiratórias agudas graves em UTIs tinham sido 157 internações na semana anterior, no último dia,
e foram para 212. Aí mudou da bandeira laranja para a bandeira vermelha nesse indicador. O número de internados em leitos clínicos COVID no último dia, né, para verificar a variação da semana, 40 na semana anterior, leitos clínicos COVID, e foi a 206. O número de internados em leitos de UTI COVID no último dia eram 97 na região, né, Porto Alegre, e foi para 132 o número de internados em leitos de UTI COVID na região de Porto Alegre. Proporção de ativos e casos já recuperados, tinham 313 casos ativos para 710 recuperados e passou para 553 casos ativos para 849 recuperados. Por isso que nesse indicador passou da bandeira laranja para a bandeira vermelha. A incidência de novos casos sobre a população, né, ali nós vemos o mesmo indicador da primeira coluna, só que proporcionalmente à população, eram 3,2 casos para cada 100 mil habitantes, e passaram aí para 4,99, ou quase 5 casos para cada 100 mil habitantes. Óbitos nos últimos 7 dias tinham sido na região de Porto Alegre 12 óbitos nos 7 dias da semana anterior, e foram para 23 óbitos nestes últimos 7 dias, um aumento de 92%. Que gera uma perspectiva do número de óbitos, uma projeção do número de óbitos na semana seguinte de 42 óbitos. Depois, aqui, né, os dados seguintes são da macro-região e do estado, também os mesmos dados aqui da região de Canoas e de Novo Hamburgo, que é a mesma macro-região, a capacidade do sistema de saúde. Palmeira das Missões passou da bandeira laranja para a bandeira vermelha, e as variações que se observaram foram estas. As hospitalizações confirmadas para a Covid tinham sido 6 na semana anterior e foram a 16 nessa última semana. O número de internados por síndromes respiratórias agudas graves eram 52 na semana anterior e foi a 50. O número de internados em leitos clínicos Covid eram 32 e foram para 55. O número de internados em leitos de UTI Covid no último dia, da semana anterior, eram 36 e são 37 nessa semana. O número de casos ativos, proporcionalmente aos casos já recuperados, eram 76 para 80 e agora são 122 para 113. Depois nós temos ali o número de hospitalizações proporcionalmente à população, eram 1,6, passou para 4,43. O número de óbitos nos últimos 7 dias tinham sido 2 na semana anterior e passou óbitos na última semana. Na macro-região, leitos de UTI livres proporcionalmente aos leitos ocupados por Covid eram 1,78 e agora são 2, houve aumento de oferta de leitos livres naquela região, mas mantém na bandeira vermelha. Os leitos de UTI livres do estado, é um dado que a gente já tratou aqui, de 2,53 para 2,35, a proporção entre leitos livres em relação aos leitos ocupados. E o número de leitos de UTI livres no último dia para atender Covid naquela região eram 64, passou para 74, ou seja, embora tenha aumentado o número de hospitalizações e internações, a gente verifica aqui um aumento de disponibilidade de oferta de leitos que mantém esses indicadores na bandeira amarela. Região de Pelotas passou da bandeira amarela para a bandeira laranja, né, porque perdeu o benefício da redução da bandeira final por ter mais de 3 registros de hospitalização. A gente tem uma trava, né, que é se tiver até 3 registros de hospitalizações, isso é um sintoma de que as coisas estão sob controle e, portanto, fica na bandeira amarela. Como houve mais de 3 hospitalizações, na semana anterior tinham sido 3 hospitalizações, e agora foram 6 hospitalizações nessa semana, o que leva esse indicador para a bandeira preta naquela região, indicador junto com o número de casos ativos na semana em relação aos recuperados, aumentou o número de casos ativos, eram 22 ativos para 50 recuperados, agora são 48 ativos para 61 recuperados, foram os indicadores que fizeram com que houvesse essa migração para uma bandeira laranja na região ali de Pelotas. Ainda assim, né, se verifica naquela região, o número não tinha nenhum óbito, teve um óbito, e hospitalizações, internados em leitos de UTI Covid no último dia eram 3 na semana anterior, e agora são 2. O número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em UTI eram 8 e agora são 3. Então tem outros indicadores ali que são positivos.
Cachoeira do Sul passou da bandeira amarela para a bandeira laranja, né, por conta de ter observado especialmente a perda do benefício também da trava do registro de 3 hospitalizações, embora tenha verificado aqui até melhoria em alguns indicadores em relação à semana anterior. A variação semanal foi menor e, portanto, algumas bandeiras deixaram de ser preta para amarela, laranja para amarela, mas como houve registro de hospitalizações, ela passou para a bandeira laranja. Santa Cruz do Sul, que também estava na bandeira amarela, passou para a bandeira laranja, porque apresentou piora em 2 indicadores. Vejam, tinha 2 hospitalizações na semana anterior para a Covid, e teve 8 internações nesta última semana. O número de internados em leitos clínicos de Covid eram 11, passou para 20 naquela região. Então, proporcionalmente, o número de hospitalizações confirmadas em relação à população era 0,5 e passou para 2,3. Estes aumentos aqui, principalmente aqui, geraram para aquela região um aumento do grau de risco, mas ainda assim com indicadores muito positivos de estabilização de quadro naquela região. Uruguaiana passou da bandeira vermelha para a bandeira laranja, porque tinha observado na semana anterior 14 hospitalizações para o Covid e registrou 15. Então, a variação foi absolutamente pequena, não mostra um agravamento do quadro, né? A gente via um aumento de incidência que teve uma estabilização naquela região. Internados por síndromes respiratórias agudas graves também tinham sido 33 na semana anterior e foram 28 nessa. Então, diminuiu a internação por síndromes respiratórias agudas graves naquela região. O número de internados em leitos clínicos Covid eram 30 e foi para 35, né, uma variação pequena que mantém na bandeira laranja. O número de internados em leitos de UTI eram 24 e baixou para 22, então houve uma variação negativa que fez baixar então essa bandeira da bandeira preta para a bandeira amarela, ou seja, a gente tinha visto em Uruguaiana na semana anterior uma variação em relação à semana que antecedeu, de um crescimento maior que tinha gerado aquelas bandeiras pretas, né, nesses indicadores. E agora a gente verifica uma estabilização desse quadro que, portanto, gera esta bandeira laranja naquela região, quando, por exemplo, óbitos tinham sido 4 e na última semana foram 3 óbitos, e a projeção de 2 óbitos, ou 3 óbitos, 2,5 aqui, para a próxima semana. Esses indicadores trazem Uruguaiana para a bandeira laranja. Caxias do Sul também, que estava na bandeira vermelha, passa para a bandeira laranja, porque na semana anterior tinha visto 63 hospitalizações e agora viu 76 hospitalizações. Ou seja, embora tenha aumentado, não aumentou no mesmo ritmo que se tinha observado na semana anterior. Na semana anterior, para ter uma comparação, eu me lembro bem desses números, 23 internações na semana que antecedia e tinha pulado de 23 para 63. E agora a gente viu sair de 63 para 76. Então a semana mostra um avanço mais lento do Covid em Caxias do Sul. A variação menor traz essa bandeira de preta para laranja nesse indicador. O número de internados por síndromes respiratórias agudas graves, a variação também foi negativa, de 71 caiu para 51 internados por síndromes respiratórias agudas graves, o que traz esse indicador também para uma bandeira melhor, né, de menor risco. O número de internados em leitos clínicos Covid aumentou, isso gera, né, uma bandeira de amarela para preta, foi de 26 para 47, e é um alerta importante, o aumento de internações clínicas para o Covid naquela região. A variação dos números confirmados em UTI caiu de 44 para 39. Quem me acompanha aqui nas redes sabe que nós tínhamos mostrado, até eu vou mostrar depois novamente, né, o aumento de internações nessas regiões tinha saído lá de cerca de uma estabilidade de 20 internados para Covid, ao redor desse dado, até o início do mês de junho, pulou para 44. Então, esse aumento de mais do que internados em UTI Covid foi o que gerou, né, essa preocupação com Caxias do Sul, mas, porque se seguisse nesse ritmo, poderia significar um colapso ali na frente do número dos leitos disponíveis, mas parou de subir nesse ritmo
houve aí internados eram 44, caiu para 39 em UTI naquela região. A proporção ativos recuperados se mantém na bandeira laranja, eram 259 ativos para 691 recuperados, agora são 367 ativos para 858 recuperados, e o número de óbitos foi menor, eram 9 e caiu para 8, então há uma variação negativa do número de óbitos que ajuda aqui a reduzir a projeção do número de óbitos para a semana seguinte. E depois a gente teve aqui o número de leitos livres, como houve aumento da oferta de leitos naquela região também, né? Aqui vocês podem observar bem, eram 33 leitos livres para atender Covid e aumentou para 82. Então houve uma grande melhoria aqui da oferta de leitos na região da Serra Gaúcha, mobilização dos prefeitos, né, e diversas outras ações, inclusive do governo do estado, que ajudaram aqui a aumentar o número de disponibilidade de leitos daquela região. Portanto, Caxias do Sul sai da bandeira vermelha para a bandeira laranja, bandeira laranja para a bandeira amarela, né, apresentou somente 3 novos registros de hospitalização nos últimos 14 dias, por isso ela está na bandeira amarela. Bagé também sai da bandeira laranja para a bandeira amarela, porque apresentou melhora em 3 indicadores e também se pode observar aqui, por exemplo, a variação das internações, eram 4 internações confirmadas para a Covid na semana anterior, caiu para 1 internação, então foi uma situação aqui em Bagé de melhoria de indicadores que traz ela para a bandeira amarela. Então, alguns destaques aqui: o número de novos registros de hospitalização, síndromes respiratórias agudas graves, aumentou 55% entre as últimas 2 semanas. O número de internados em UTI por SRAG aumentou 2,7% no estado entre as 2 últimas sextas-feiras. O número de internados em leitos clínicos com o Covid aumentou 52%. O número de internados em leitos de UTI com Covid aumentou 9,9%. O número de leitos de UTI adultos livres aumentou 1%, de 594 para 600. Nós estamos aumentando a oferta de leitos no Rio Grande do Sul. O número de óbitos aumentou 54%, de 56 para 86. E as regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos 7 residência do paciente são Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Santa Maria. Então, aqui algumas importantes informações para que a gente tenha essa compreensão por parte de todos do que estamos observando nas regiões, lembrando a todos que nós temos pode manter compartilhando aqui, por favor, Daniel, que eu quero mostrar aqui as hospitalizações nas regiões. Nós estamos compartilhando aqui para que as pessoas entendam o que está acontecendo, e eu acho que vendo os gráficos a gente consegue entender bem melhor, né, qual é a situação das regiões, porque aqui nós mostramos as hospitalizações. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele vinha estável durante o mês de maio, né, internações, essa barra amarela, vinha sempre em 120 casos confirmados para Covid nas UTIs do estado do Rio Grande do Sul, e o que aconteceu foi que nas primeiras semanas de junho a gente observou um crescimento, chegamos a 240, 239 ali, né, no momento que a gente estava fazendo o último mapa com os riscos do estado, e dos 239 agora fomos para 254, então aumentou ainda, né, 10% o número de confirmados que estão confirmados em UTIs para o Covid, mas houve um avanço mais lento, né? Na semana anterior a gente tinha visto um aumento mais expressivo de 36%, agora foi de 10%, foi um avanço de menor velocidade. Aqui nós temos na barra azul a disponibilidade de leitos livres, né? E nós temos em amarelo o número de confirmados Covid, o mesmo dado do gráfico anterior. E a linha preta é a divisão do número da barra azul pelo número da barra amarela, ou seja, que é o número de leitos livres para cada ocupado por Covid. Quanto mais vai crescendo, né, a ocupação por Covid, vai diminuindo a proporção de leitos livres, mesmo que nós estejamos aumentando o número de leitos
no estado. Então, a gente observa, né, aqui, por exemplo, aqui os leitos clínicos, também uma preocupação, aumentou 51% o número de confirmados em leitos clínicos no estado. Parte é também porque o estado está orientando que haja a internação em leito clínico, né, em casos que vão se agravando, não se espere chegar a uma gravidade que demande UTI, que já seja feito acompanhamento de casos que merecem maior atenção, mas em parte é também por aumento do número de casos no Rio Grande do Sul. Então a gente observou aí pela linha amarela, vocês podem ver um aumento depois de girar em torno de 200, 210 casos confirmados em leitos clínicos, passamos para 380, né? Então a gente vê um aumento do número de casos aqui por região, né? A região centro-oeste, lá de Santa Maria, que é a Uruguaiana também, observou de fato um crescimento, mas nos últimos dias vê uma estabilidade do número de casos internados em UTI Covid. Aqui também a proporção do número de leitos livres em relação aos ocupados por Covid, e os leitos clínicos, que saíram lá de cerca de 20, né, ocupados confirmados no final do mês de maio, para 38 no final agora dessa semana passada. Na região metropolitana, né, fica bem claro aqui que nós estamos vivenciando um momento delicado metropolitana. Depois de passar ao longo do mês de maio, com cerca de 50 a 60 confirmados para Covid em leitos de UTI, a gente vê no início de junho uma curva ascendente e chegamos agora a 131 casos confirmados internados em UTI. Então saímos de um patamar de 50 a 60 para 130, né? E esta curva está consistente, aumentando. Por isso, a região metropolitana precisa muita atenção de todos os seus cidadãos, dos poderes públicos aqui, municípios, das prefeituras, para que nós possamos ter o cuidado para que se estabilize esta disseminação do vírus e, claro, possamos buscar uma redução, inclusive, mas o que nós não podemos mais assistir é este crescimento consistente vai levar, se tiver sequência, se não for interrompido, a uma saturação da capacidade de atendimento na região metropolitana. Vejam que ela chegou a ter, lá no passado, em maio, 5 leitos livres para cada leito ocupado de Covid, de UTI, e agora tem 1,75 leito livre para cada leito que está ocupado por paciente Covid. Essa diminuição da disponibilidade aqui é preocupante, e aqui leitos clínicos em torno de 60, 70 no mês de maio, e agora são 200 leitos clínicos ocupados por pacientes confirmados de Covid, fora os que são de pacientes suspeitos. A região missioneira vê uma certa estabilidade no número de casos aqui, portanto, a disponibilidade de leitos se mantém em cerca de 7, 8 leitos livres para cada paciente Covid. Leitos clínicos também enxerga uma certa estabilidade ou um crescimento mais lento de internações. A região norte também verifica uma certa estabilidade de leitos UTI ocupados por pacientes confirmados Covid, né? Aqui está a região de Passo Fundo, por exemplo, e Erechim. Leitos clínicos também se observa aqui um crescimento, saiu lá de 32 para 55, mas não se vê a mesma tendência que se observou em outras regiões. A região da Serra, que vinha lá em 17 a 20 leitos confirmados para Covid, foi a 44, né, então aquela curva ali subindo, e de uma semana para cá chegou a reduzir de 44 para 39. Então não se confirmou a sequência de internações em UTIs, o que aumenta a disponibilidade, especialmente considerando que houve aumento de oferta de leitos, né? Por isso que aquela barra azul ali está maior, aquele trecho azul da barra, portanto, de cerca de 1 leito livre para Covid, para cada um que está paciente Covid, e para 2 leitos livres para cada paciente Covid. Na região da Serra, leitos clínicos aumentaram lá de um patamar de 25 a 30 para cerca de 50, são 47 leitos clínicos agora ocupados
por pacientes COVID na Serra. A região sul observa uma certa estabilidade também, de 2 a 4 pacientes COVID confirmados naquela região, em UTI, o que deixa a disponibilidade de leitos muito alta, né, oscilando ali entre 20 e 40 leitos livres para cada paciente COVID. Leitos clínicos, houve um aumento, né, de 2 para 8 em leitos clínicos, ainda assim um número muito baixo. A região dos vales, né, que já sofreu muito lá no passado, a região que engloba Lajeado, por exemplo, ela vê uma certa estabilidade também de pacientes confirmados em UTI COVID, de 18 a 16 aqui, né, tem se mantido nesse patamar, e com aumento de oferta também tem agora 3,2 leitos livres para cada paciente que está ocupando leitos de COVID. Em leitos clínicos, observa ali, já teve uma demanda muito alta lá no passado, e ao longo do mês de junho a gente vê uma demanda bastante menor, mas ainda crescente agora nos últimos dias. Pronto, aqui são as informações que nós gostaríamos de passar a vocês. Deixa eu parar o compartilhamento. Então, esses são os dados que nós gostaríamos de trazer aqui a vocês. Lembrando, nós estamos rodando essas bandeiras nestes mapas. Os municípios terão, e as associações de município, a oportunidade de, através dos canais adequados para isso, apresentarem em 24 horas os seus pedidos de reconsideração, os dados, as informações sobre os casos, por que o seu município eventualmente não precisa atender ou não precisaria atender as restrições das bandeiras vermelha, especialmente, ou por que algum dado que não tenha sido considerado, ou um leito que não foi lançado, que modifique a situação da bandeira da região e que deva ser considerado. Então, eles terão 24 horas para apresentar. A nossa equipe processa essas informações amanhã. O gabinete de crise, na segunda-feira, se reúne, analisa esses pontos e consolidamos a bandeira durante a tarde de segunda-feira para que ela possa valer a partir de terça-feira. Isso é importante ser dito até aqui. Então, o importante é a todos. O Estado analisa uma série de indicadores, porque nenhum indicador sozinho é suficiente para dizer se está piorando uma região em casos COVID ou não. Por isso que a gente analisa essa série de indicadores. Eles nos orientam e nós vamos considerar os argumentos dos municípios, porque não temos nenhum prazer e satisfação em interromper atividades econômicas. A questão objetiva é que nós precisamos ter o cuidado, especialmente nesse momento mais crítico, porque nós estamos finalizando agora a 25ª semana epidemiológica. Nós separamos as semanas, né, isso tradicionalmente se faz na epidemiologia, para a política pública de saúde, é importante, por semanas, e tradicionalmente se observa na 27ª semana o pico da demanda por internações por síndromes respiratórias, por doenças respiratórias no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos para os anos anteriores, nós verificaremos que sempre ali na primeira semana de julho, né, ao redor da primeira semana de julho, é quando há a maior demanda por doenças respiratórias, internações em UTIs no estado do Rio Grande do Sul. Então, essas próximas, tradicionalmente, historicamente, as mais sensíveis em demanda do nosso sistema hospitalar. Nós temos que passar por essas semanas. Esta é a nossa compreensão para conseguirmos garantir que haja o atendimento a todas as pessoas que tiverem demandas de internações COVID, porque se tivermos o crescimento de doenças respiratórias e o crescimento de casos de COVID ao mesmo tempo, né, em grande proporção, a gente vai ter dificuldades de atendimento, e é isso que nós não podemos permitir. Então, reforço aqui o pedido à população gaúcha, que redobre os seus cuidados, porque redobrando os seus cuidados em relação à higiene, à etiqueta respiratória, o uso da máscara, higienizar constantemente as superfícies, o álcool gel, lavar as mãos constantemente, tudo isso vai nos ajudar a não só disseminar menos o COVID, como vai ajudar a disseminar menos outros vírus da gripe, né, da influenza, H1N1, enfim,
que também vão nos ajudar a aliviar o nosso sistema hospitalar. Então, se todo mundo se cuidar, se todo mundo atender aos protocolos, a gente consegue passar por este momento que é o mais sensível que nós vivemos no Estado. Pedimos a colaboração de todos, portanto, para que a gente possa superar o difícil. Lembramos, os municípios poderão pedir reconsideração e o gabinete de crise vai fazer análise dos dados e das informações na próxima segunda-feira, para que nós tenhamos a oportunidade aí de, analisando outros dados, outras informações dos municípios, avaliar se eles podem ser excepcionalizados ou, eventualmente, reconsiderada, inclusive, a bandeira de uma região como um todo. Vamos a algumas perguntas que a imprensa nos encaminha aqui. O Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, disse: o prefeito de Porto Alegre já tinha endurecido as medidas nessa semana. Agora, com a região na bandeira vermelha, o governo entende que a capital chegou no pico da doença. Quais orientações devem ser reforçadas a partir de agora? Lucas, ainda é cedo para dizer se este é o momento do pico ou não. Nós estamos analisando um crescimento constante, como eu mostrei ali nos indicadores, nos gráficos, um crescimento constante, consistente, diferentemente, por exemplo, da Serra Gaúcha, onde se observou um crescimento rápido, mas uma estabilização. A região metropolitana está vendo crescimento sem estabilização, continua crescendo o número de casos fortemente aqui nesta região, e nós precisamos interromper. Por isso que mais restrições deverão ser impostas. A bandeira vermelha vem já com protocolos estabelecidos, e o prefeito, ou os prefeitos, eu sei que os prefeitos da região metropolitana se reuniram nos últimos dias e estão já endurecendo medidas para evitar que haja uma perda de controle sobre a disseminação do vírus. Então, nós vamos certamente aí conversar, nos reunir com os prefeitos, especialmente dessas regiões de bandeira vermelha, até segunda-feira, para que a gente possa considerar os seus argumentos, mas estamos observando realmente na região de Porto Alegre, na região metropolitana, um crescimento muito consistente e persistente de casos que sugere que os protocolos terão efetivamente que ser mais restritivos para que a gente possa reduzir a disseminação do vírus ao longo das próximas semanas. A outra pergunta é do Rodrigo Giacometti, da Rádio União FM. Gostaria que fosse explicado novamente o critério do prazo de permanência obrigatória na bandeira vermelha. Rodrigo, o que nós estabelecemos é o seguinte: a reincidência, isso está no decreto que acabou de sair, né, o decreto acabou de ser publicado, justamente com esses prazos de recurso para os prefeitos. A partir da próxima semana, a gente vai rodar a bandeira na quinta-feira, com os dados da quinta-feira, rodamos a bandeira na sexta-feira. Abre-se um prazo de 40 horas, a partir da próxima semana, para os prefeitos pedirem reconsideração e análise de novos dados. O comitê se reúne na segunda e vale a partir da terça. O que nós também estabelecemos agora é que a reincidência na bandeira vermelha, fora dos fatores de arredondamento, é que vai significar uma continuidade por uma semana além, ou seja, se estava na bandeira vermelha e for novamente bandeira vermelha, vai ter que ficar por 2 semanas para conseguir reduzir os indicadores. Ou se houver uma reincidência num prazo de menos de 21 dias na bandeira vermelha, é que também poderá haver 2 semanas de bandeira vermelha, ou seja, seria um caso em que uma região, por exemplo, que estivesse na bandeira vermelha, voltou à bandeira laranja, ocasionalmente, casualmente, por alguns indicadores, mas se ela voltar à bandeira vermelha, o que sugere ela vai poder estar efetivamente verificando um crescimento mais consistente que não tenha sido captado na semana anterior. Por isso que a gente projeta 2 semanas nesses casos. Mas, mais uma vez, eu insisto, o modelo do distanciamento controlado, ele é consistente, tem o dedo no pulso, todos os dados abertos em distanciamento.controlado.rs.gov.br. Nós somos um estado que está no topo do ranking de transparência sobre o Covid. Então, analisar essas informações, esses dados, tudo de forma muito clara. Estamos abrindo prazo para os municípios também estabelecerem as suas contestações, para que eles possam, oferecendo novos dados e justificativa técnica, pedir uma reconsideração de a aplicação de outros protocolos nos seus municípios. Porque o nosso interesse é um só: preservar vidas,
né? Manter a saúde da população e conciliar isso ao máximo com a atividade econômica. Por isso que nós desenvolvemos um modelo que tem permitido ao Rio Grande do Sul ter mais atividades abertas do que outros estados como São Paulo, por exemplo, onde a maior parte de estabelecimentos comerciais estão fechados por conta da situação que se verifica por lá. Há 3 meses, muitos estabelecimentos fechados ou com protocolos ainda mais rigorosos de funcionamento. Então, se todos obedecerem, atenderem aos protocolos que nós estabelecemos aqui, a gente consegue atravessar esse momento mais crítico, que é quando o nosso sistema hospitalar vai ser mais demandado por doenças respiratórias, e atravessando essas próximas semanas, eu tenho confiança que nas semanas seguintes, já para o fim de julho, temos uma expectativa de conseguir reduzir até exigências e protocolos e não verificarmos mais bandeiras vermelhas. É a minha expectativa pessoal do que nós observamos historicamente na demanda, na internação por síndromes respiratórias, por doenças respiratórias no nosso estado, que é um crescimento até a primeira semana de julho de casos de doenças respiratórias internados e depois uma redução no número de internações. Então, se esses dados novamente se confirmarem, é claro que estamos vivendo um momento excepcional e o próprio cuidado da população pode empurrar isso tudo para adiante, não podemos relaxar aí nos cuidados que eu falei, lavar as mãos, etiqueta respiratória, higienizar as superfícies, reduzir a exposição, não se exporem a si e às suas famílias sem risco, aliás, sem necessidade ao risco. Então, se for fazer compras, né, se tiver que ir no shopping para fazer compra, faça a compra, mas não fique passeando, não fique se expondo. Se tiver que sair para almoçar, para jantar em algum local, né, só se for extremamente necessário. Não é o momento mais adequado esse agora para lazer, para confraternizações. É importante que haja cuidado por parte das pessoas, não expondo a si mesmas e aos outros ao risco desnecessário. Nos ajudem e o Rio Grande do Sul por essa com menos restrições o possível. Então, até amanhã vamos receber as demandas dos prefeitos. A nossa Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios vai se encarregar de organizar essas demandas. O Comitê de Dados, o Comitê de Saúde vão analisar as demandas dos municípios. Segunda-feira a gente consolida e fecha, então, qual será o mapa das bandeiras com os riscos efetivamente utilizado para a semana seguinte. Eu agradeço a todos pela atenção. A live foi cumprida porque nós tínhamos muitas informações aqui para passar, mas agradeço a todos pela atenção e nos ajudem que nós vamos conseguir manter o Estado e a todos protegidos. Um grande abraço e até segunda-feira.